Olá, eu sou a professora Liliane Guimarães, do Instituto Federal do Tocantins Campos Palmas, e hoje nós vamos ver mais um vídeo sobre desenho técnico aplicado à construção civil, o desenho arquitetônico. Bom, pessoal, vou apresentar para vocês agora uma breve introdução sobre o desenho arquitetônico, que nada mais é do que uma aplicação do desenho técnico voltada a edificações, à construção civil de uma forma geral. Essa aqui é a apostila do nosso curso, nós já deixamos no Moodle disponível para vocês, assim como um roteiro, que eu vou explicar mais adiante para vocês o que é esse roteiro para os desenhos. Então, na nossa apostila, nós começamos com algumas informações básicas sobre a aplicação do desenho, os formatos, apesar de já ter falado um pouco para vocês sobre esses formatos no primeiro dia de aula, as escalas, os desenhos que constam nos projetos de arquitetura, os desenhos básicos, e as principais convenções para a representação do desenho arquitetônico. Começando então agora, para a gente entender um pouco o que é o desenho arquitetônico, devemos lembrar o que é o desenho técnico. Nós vimos no desenho técnico que os objetos podem ser representados por vistas, que nada mais são do que projeções ortogonais que são representadas em alguns planos. As principais, as essenciais que nós falamos foi a vista frontal, a vista lateral e a vista superior. Com essas três informações é possível entender a maior parte dos objetos, que são representados. Apesar de que tem outras vistas, tem a posterior, tem a outra lateral, então tem várias outras vistas que também auxiliam no entendimento do objeto. No caso da edificação, não é diferente, nós temos também as vistas, podemos exemplificar aí como vista frontal, vista lateral, vista superior, apesar de nós termos nomes diferentes aplicados a essas vistas, Os nomes mudam um pouco, mas é mais pela especificidade da edificação, do projeto de uma edificação. A grande diferença é que, com estas vistas apenas, a informação é muito sucinta, ela é muito rasa para entendermos a edificação. Uma edificação ela tem muito mais elementos internos do que elementos externos. Por isso que nós apresentamos com alguns cortes, é necessário utilizar alguns outros recursos para poder entender esta edificação. Então, um projeto ele vai se utilizar dessas projeções, mas também vai utilizar-se de outros recursos, como os cortes. Também pode se utilizar das perspectivas. O que são as perspectivas? Elas são essa visão em 3 dimensões dos objetos. Pode ter a perspectiva isométrica, que ela é feita a um ângulo de 30 graus, em ambos os lados, ou uma perspectiva cônica, que tem pontos de fuga, que é mais utilizada para a apresentação de projetos. Essa aqui é mais esquemática, mais técnica, Tanto que essa aqui que é utilizada muitas vezes para a representação dos objetos em desenho técnico. Nós podemos utilizar também desses desenhos, mas o que vai nos trazer a maior parte das informações para os projetos são as projeções ortogonais, com utilização de cortes ou não. Os desenhos das edificações, eles possuem muito mais informações do que um desenho técnico simples com as dimensões, Ele possui, além das dimensões, nós chamamos de cotas, ele possui a orientação em relação ao norte magnético, possui o título, possui identificação dos ambientes, identificação das esquadrias, que são os fechamentos das aberturas, cotas de nível, que são as alturas dos pisos. Então, tem muitas outras informações, que são as informações complementares, que são acessórias, e são importantes para o entendimento do projeto arquitetônico. Sem elas, fica bem difícil a gente conseguir levar um projeto à sua execução. Estas informações complementares são feitas com elementos que não chegam a ser desenhos, mas são simbologias, Não chega a ser uma representação, do objeto real.
são apenas informações e símbolos complementares, né, que elucidam muito do que a gente precisa dentro desse projeto. Por exemplo, aqui, nós temos uma edificação que tem uma cozinha, uma sala. Como é que eu sei que tem uma cozinha e uma sala? Não só pelos objetos que estão aqui desenhados, mas também porque aqui está o nome do ambiente, né? Então, esse nome, esse texto, é uma informação complementar. A gente pode chamar também de desenho não projetivo, né? Já esse aqui é um desenho projetivo. E um desenho projetivo, que é a projeção do objeto, ele tem a dimensão que aquele objeto possui. Então, aqui essa janela, se ela tem 2 metros de largura, ela deverá ter aqui no desenho 2 metros de largura, na escala que tiver sido desenhado. Vamos falar agora também sobre escalas. Então, esse objeto que foi representado aqui, que é uma pequena edificação, ele tem uma relação de escala com o objeto real, porque é uma representação do objeto real. Já quando eu coloco aqui, ó, essa circunferência com a letra N indicando a orientação do norte dessa edificação, com essa seta aqui, ela não existe no real, né? Ela é apenas um símbolo que foi colocado ali para eu saber onde é que nós temos a direção norte em relação a esta edificação. Assim como essa pequena circunferência aqui, com a indicação do número da esquadria, o P1 significa porta 1, também não é um desenho projetivo, é uma informação complementar, um desenho não projetivo. É apenas um recurso, né, que a gente utiliza para a identificação das esquadrias. Se eu chegar lá, no objeto real, eu não vou ter esta porta com esse número lá, não é isto, né? Então, essa informação ela foi colocada, assim como essas cotas, para eu saber a dimensão do objeto, saber sua identificação. Então, tudo isso é importante para a complementação do projeto arquitetônico, tá? É muito importante que vocês entendam a diferença entre objetos que estão sendo representados, a edificação que está sendo representada, né, que guardam relação de proporção em uma determinada escala com o objeto real, e as informações complementares, que não tem não é um objeto real, é apenas um informativo dentro do seu projeto. Então, quando eu falo aqui para vocês, vamos fazer aqui esta letra com 3 milímetros, e você fala assim, 3 milímetros, mas é em que escala, professora? Não, 3 milímetros é a altura daquela letra, daquele caractere que nós vamos utilizar, daquele número. Então, 3 milímetros é o seu tamanho real, tá? Não existe falar de escala para os elementos complementares, eles têm o seu dimensão real. Escala é só com o que está sendo representado, o objeto real. Se eu falar assim, essa circunferência você pode fazer com 20 milímetros. Aí você diz, não, 20 milímetros na escala 1 por 50, professora, ou na escala 1 por 100, ou é na escala 1 por 200? Não, gente. 20 milímetros aqui é o objeto, é o símbolo que eu estou desenhando, é o seu tamanho real, 20 milímetros. Ele não tem uma escala, não tem essa circunferência lá no chão, quando eu chegar na edificação, certo? Então, é importante entender essa diferença, principalmente na hora de estar utilizando o escalímetro, né? Porque o escalímetro, ele tem diversas escalas, e essas escalas elas têm uma relação, uma proporção com o tamanho real, e algumas vezes até pode ser utilizada como escala natural, 1 por 1, que eu vou explicar para vocês como é que é feito, tá? Mas uma relação com o objeto real e o objeto que está sendo desenhado. Não não faz sentido, né, falar sobre escalas para esses elementos complementares. Aproveitando, também já vou esclarecer para vocês que o desenho técnico, ele é representado com a cor preta, né? Apesar de que algumas, digamos assim, liberdades, né, no desenho que muitos profissionais têm, de colocar algumas vezes algum elemento colorido, como uma área verde, coloca lá pintadinho de verde, né? Mas não é muito comum, tá? O desenho técnico mesmo, que você leva para aprovação na prefeitura, ele só tem cores quando você tem um projeto de reforma, em que você tem uma cor para indicar o que é existente, uma cor para indicar o que será demolido e uma cor para indicar o que será construído, né? Aí faz sentido você ter, que normalmente são utilizadas as cores amarelo e vermelho, né, para indicar o que vai ser demolido e o que vai ser construído. Então,
ademais, né, o máximo que a gente vê é alguma cor na área verde e tudo mais. Mas, inclusive, a norma, né, a 10067, ela indica que deve ser representado sempre na cor preta. E aproveitando também, já vou falar com vocês sobre as escalas. Deixa eu colocar aqui. Vamos partir aqui para as escalas. Então, escala, só fazendo uma pequena revisão, escala é uma relação entre a dimensão do desenho e a dimensão real. Só que ela é representada sempre em forma de uma fração. Se você tem uma escala em que o desenho está sendo representado do mesmo tamanho que o objeto real, nós chamamos de escala natural. E a escala é 1 por 1, né? Uai, não seria só 1 dividido por 1, não é 1? Sim, mas é representado em forma de uma fração, para não esquecer que esse numerador aqui é o desenho, o denominador aqui é o real, tá? Uma escala de ampliação, ela é representada com a proporção em que o desenho foi ampliado. Aqui, por exemplo, o desenho foi representado 2 vezes maior do que o tamanho real. Então, nós temos 2 por 1, significa escala 2 por 1, significa que nós temos o desenho, a cada 2 do nosso desenho representa apenas 1 do tamanho real. Então, se eu tiver aqui 2 centímetros no desenho, eu vou ter só 1 centímetro aqui no objeto real. É mais utilizado para algumas peças mecânicas muito pequenas. E o que é mais utilizado aqui na construção civil é a escala de redução, em que você tem a representação também por uma fração, e sempre com o numerador 1, né, para facilitar o entendimento, não é, da proporção, e o denominador, o número em que o objeto foi reduzido. Então, se esse objeto aqui foi reduzido pela metade, foi reduzido 2 vezes, então, se eu tenho aqui 1 centímetro desse objeto, ele vai ser aqui 2 centímetros no objeto real. Se eu tenho aqui 1 no objeto real, ele vai ser representado apenas com a metade aqui. Perdão, se eu tenho aqui 2 no objeto real, ele vai ser representado apenas como 1 no objeto reduzido, tá? Então, essa proporção aqui, quanto maior o número aqui inferior, menor estará sendo a escala, porque ele vai estar sendo reduzido mais vezes, né? Quais são as escalas mais utilizadas na construção civil? A escala 1 por 50, a escala 1 por 100, a escala 1 por 125, não muito, né? A escala 1 por 200, 1 por 500, essas são as escalas mais utilizadas nas edificações. A mais comum mesmo seria 1 por 50, né, para os desenhos principais, como planta baixa, vamos ver o que é aqui, corte, fachadas. E planta de situação, 1 por 1000, planta de locação, 1 por 200 ou 1 por 100, assim como a planta de cobertura, tá? Esses desenhos aqui, 1 por 20, por 25, são mais para desenhos de interiores, que eles são utilizados. Nós utilizamos normalmente o escalímetro, né, que é uma régua em que a gente já tem as escalas todas descritas, e a gente não precisa estar se preocupando e tendo dor de cabeça de estar calculando nada das nossas escalas, tá? Tudo já vem pronto no escalímetro, por isso que eu falei que é um objeto muito importante para ser adquirido, pois possui as principais escalas utilizadas na construção civil. Eu já tinha mostrado para vocês no primeiro dia de aula que há vários tipos de escalímetros, né? Os escalímetros têm várias combinações de escalas. E algumas vezes essas combinações, elas não vão atender ao que você precisa para o seu desenho. Mas você pode adaptar, e não é muito complicado, é uma forma bem simples que você tem para adaptar no nosso escalímetro, escalas, pelo menos as que forem proporcionais, né? Por exemplo, a escala 1 por 50. É uma escala que normalmente vem em todo e qualquer escalímetro. Eu já vi um que vinha 1 por 500 e não vinha 1 por 50, mas é raro. A maioria vem a escala 1 por 50, tá? Aqui não falta mesmo, com certeza é 1 por 100. Então, aqui, ó, algumas vezes vai estar escrito só 50, só o denominador, e algumas vezes vai estar escrito 1, 2,50, tá? Então, lembrando que se tiver só um número aqui, é o numerador, e é uma escala de redução. E essa escala já vem escrita lá, 0, 1. Esse 1 aqui, algumas vezes já vem até escrito um Mzinho do lado em alguns escalímetros. É 1 metro. Significa que você já tem ali a representação de 1 metro na escala 1 por 50. Você não tem que fazer conta nenhuma, já está ali 1 metro. E se esse 1 metro está dividido em 10 partes, aqui você vai ter então 10 centímetros, né? 0,1.
E se essa parte aqui está dividida ao meio, você vai ter 0,05, ou seja, 5 centímetros. Vou aumentar um pouquinho aqui o desenho para vocês verem melhor. Acho que está dando para ver melhor agora. Com isso, você não tem que se preocupar, né, em fazer cálculos para desenhar qualquer edificação na escala 1:50. Você já tem aqui a escala pronta em metros. No entanto, se você precisar usar a escala 1/500, se você não tem no seu escalímetro, o que é que você vai fazer? Bom, a escala 1/500 ela é proporcional à escala 1/50. Basta eu imaginar que esse meu denominador teria que ser 10 vezes maior, né? Então, se ele deveria ser 10 vezes maior, deveria ser 1/500, eu deveria acrescentar um zero aqui. Então, da mesma forma, na escala 1/500, esse 1 que representaria 1 metro, se eu acrescentar um zero nele também, ele vai se tornar 10 metros. Então, na escala 1/500, esse 1, que era 1 metro na escala 1/50, passa a ser 10 metros na escala 1/500. 10 metros, então, cada pedacinho desse aqui dividido em 10 vai ser 1 metro. E como esse 1 metro está partido ao meio, então ele vai ter aqui meio metro, ou seja, 50 centímetros. Isso na escala 1/500, tá, gente? E se eu quiser usar uma escala maior que essa? Por exemplo, a escala 1/5. Então, a escala 1/5, eu deveria ter esse 50 aqui, que é o denominador, 10 vezes menor, né? Eu deveria dividir ele por 10. Então, se eu tirar um zero aqui, eu faço a mesma coisa na indicação aqui do nosso escalímetro, que tínhamos 1 metro, né? Ele também será dividido por 10. Então, se eu dividir por 10, eu tenho aqui 0,1. 0,1 metro é o quê? 10 centímetros. Então, na escala 1/5, esse 1 passa a ser 0,1. Assim como essa divisão aqui, ó, passa a ser 0,01. Né? E aqui, se está dividido mais ainda, né, esse 0,01 está dividido a metade, é 0,005 metros, ou seja, 5 milímetros. Né? Essa dimensão aqui equivaleria a 5 milímetros no tamanho real. Então, não é complicado, isso pode fazer para qualquer escala, a escala 1/100 para virar 1/1000, a escala 1/200 para virar 1/20 ou 1/2000. E a cada vez que a gente vai fazendo os desenhos, eu vou estar mostrando no escalímetro essa conversão para vocês. Então, gente, voltando agora ao que a gente estava olhando, não é? Nós estávamos vendo as nossas vistas. Eu vou passar rapidamente pelos formatos para explicar para vocês os novos formatos da série ISO. Eu já expliquei no primeiro dia de aula. Só revisando, nós temos aqui os formatos da série A, que são a mesma coisa que a série ISO A. Né? Eles têm 1 metro quadrado, tem 841 por 1189, e todos os outros formatos, eles são proporcionais a esses, são formados pela partição, pela bipartição, né? Então, o A0, partindo ao meio A1, partindo ao meio A2, que quando é partido ao meio é A3, e o A3, quando é partido ao meio, é o A4. Tá? Cada vez que você parte ao meio, você só dispensa as frações, né? Você deixa apenas os números inteiros. Essas medidas aqui estão todas em milímetros. A diferença que nós temos na nova norma da série ISO é as margens, né? As margens eram de 25 milímetros e na esquerda as demais variavam entre 7 e 10, agora não, agora são todas com 20 e as demais todas com 10. Com isso muda também o carimbo, né? O que é o carimbo? O carimbo é um espaço que é deixado aqui, ó, no canto inferior direito da folha para informações. Informações do projeto, identificação. Aqui eu coloco também na apostila um exemplo para esse carimbo, né, que alguns chamam de legenda, selo, etc. Tá? Eu coloquei aqui carimbo, optei por colocar essa nomenclatura, tá? Mas só lembrando para vocês que tem várias nomenclaturas. Essa norma, por ser nova, ser agora de 2020, de janeiro ou foi fevereiro desse ano, muita gente ainda não conhece, ainda utiliza as dimensões anteriores. E, para falar a verdade, a nossa norma 6492, deixa eu mostrar aqui para vocês, a norma de representação de projetos de arquitetura, que está em processo de revisão, ela ainda indica, aqui, ó, ela ainda indica
Os formatos, né? Claro que os formatos não mudaram. Ela ainda indica as formas de dobramento e as margens da forma anterior, né? Da forma como estava na antiga norma, ó. 25 milímetros, tá vendo aqui, ó, no canto, na margem esquerda. Então, não é errado a pessoa fazer ainda com a norma anterior, porque essa aqui ainda está válida, ainda não foi modificada, tá? Mas já trouxe para vocês a nova norma, né? Para a gente já estar se acostumando, né? A trabalhar com a margem de 20 milímetros, tá? Com novos tamanhos de selos, novas formas de dobramento, né? Aqui eu falei para vocês que tinha um exemplo, né? Do carimbo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, formas de dobramento, né? Que mudaram um pouco com essa nova norma, tá? Aí vocês passam a já se acostumar a utilizar esse modelo, porque a NBR 6492, que está em processo de revisão, ela não vai mais trazer essas informações sobre folhas e dobramentos e nada disso. Ela vai deixar a norma específica de dobramento, que é a 16752, ok? Vamos voltar então para os nossos desenhos, né? Explicando para vocês quais são os desenhos básicos que nós temos no desenho arquitetônico. Deixa eu voltar lá para o nosso sumário, para ficar mais rápido. Então, vamos ver aqui. Os desenhos básicos dos projetos que nós temos são esses aqui, ó. Situação, locação, planta baixa, cortes e fachadas. Eu vou começar com a planta baixa para mostrar aqui para vocês o que é uma planta baixa, né? Na verdade, o que é planta, né? Tudo que é uma vista horizontal é chamado no desenho arquitetônico de planta. Então, uma vista superior, né? Então, eu vejo aqui a minha edificação de cima, eu vou chamar ela de planta de cobertura. Uma vista em que eu tenha todo o lote com seu entorno, eu vou chamar também de planta, né? Já os cortes verticais eu vou chamar simplesmente de corte. A gente vai ver ele aqui também daqui a pouco. Então, o que é uma planta? É chamado aqui também de planta baixa, né? Ou simplesmente planta de edificação. A norma, inclusive, ela fala de planta de edificação. Nem fala esse nome planta baixa, mas é costumeiro utilizar esse nome, planta baixa, para o corte principal que mostra o interior dessa edificação. Então, o que seria esse corte? É como se a gente pegasse o edifício, partisse ele ao meio, tirasse a parte de cima e, a partir daí, olhasse para a nossa edificação de cima para baixo, só com essa parte de baixo, sendo retirado, né, a edificação, claro que não está retirando aqui só a cobertura, né, a gente está tirando toda a metade quase da casa, né, aqui da parte da parede. Por que é feito dessa forma e não é tirado a cobertura? Porque tirando a cobertura, eu não veria as aberturas, né, e quando eu tiro aqui, ó, quando eu tiro toda essa parte dessa parede, eu vejo aqui todas as minhas aberturas, né? Janelas cortadas, portas cortadas, né? Então, a gente vê todas essas informações que a gente não teria se a gente tirasse apenas a nossa coberta. Então, olhando aqui de cima para baixo, para a edificação, claro que aqui eu estou olhando, parece uma perspectiva, né? Aquela tendência que nosso olho tem a tudo que é mais distante vai afunilando, né? Por isso que nós temos as estradas assim, desenho do horizonte nas estradas vai afunilando até chegar lá no final, como se estivesse unindo aquelas duas linhas. Essa é uma visão normal do olho humano. Mas a projeção, ela não leva em consideração essa profundidade, né? Ela leva apenas em consideração essa medida em projeção ortogonal. Ou seja, se essa parede aqui está alinhada, está perpendicular à minha visão, então vou ver apenas essa face que foi cortada. Então, aqui nós vemos, ó, a edificação, o objeto, que é um desenho projetivo, né, foi cortado. Eu vejo aqui tudo com as suas dimensões, em escala, proporcional a um desenho real. Mas o desenho final, ele não é só isso. O desenho final, ele tem aqui, ó, todas essas informações. Deixa eu diminuir aqui para mostrar para vocês. Assim como eu mostrei aquele pequenininho, né, ó, norte, nome dos elementos, cota de nível. Tem linhas diferentes ou linhas tracejadas, né? Alguns objetos são representados, outros não. A gente vai ver isso com detalhes na nossa planta, quando estiver fazendo a nossa planta baixa. Tem alguns símbolos aqui, ó, como esses, que estão indicando os cortes verticais. Então, a edificação ela também é cortada no sentido vertical, para poder ter um entendimento, né, das suas alturas. E na planta baixa a gente indica aqui, ó,
por onde passam esses cortes verticais. Então, esse é um exemplo que nós temos, ó, da nossa planta baixa. Todos esses elementos, esses desenhos não projetivos, eles têm uma dimensão que são recomendadas, como esse título aqui, ó. Tem um tamanho para essa circunferência, um tamanho para o caractere, para a letra, tá? Tem uma escala que é recomendada para cada tipo de desenho, que a gente vai ver quando estiver fazendo. Essa escala ela foi baseada não só no que é comum desenhar, né? Mas também pelo que nós temos na legislação, né, da cidade de Palmas, em que ela pede o Código Municipal de Obras, ele solicita uma escala mínima para cada tipo de desenho, né? Para a planta baixa, para a planta de cobertura. E a gente colocou aqui na apostila, baseado também nessa legislação da cidade, tá? Então, essa seria a planta baixa, não vou me alongar, é só uma introdução para vocês entenderem, né, um dos desenhos principais que nós temos no nosso desenho arquitetônico. Os cortes, na verdade, eles são... Não é que a planta baixa não é um corte, a planta é um corte, né? Até eu coloquei lá para vocês a mais ou menos 1,5 m de altura. Mas é denominado apenas de planta no desenho arquitetônico. Enquanto os cortes que são verticais, em que a gente vai ver as vistas frontal, ou de repente um corte no outro sentido vai ver a lateral, né? Só que dessa vez com a edificação cortada, né? A gente retira uma parte e fica apenas com a outra. Aí um corte vertical é chamado simplesmente de corte, tá? E aí a gente pega metade dessa edificação, olha de frente para ela e a gente tem a representação. É claro que aqui está uma visão um pouco em perspectiva, que eu já coloquei em projeção, né, sem esse afunilamento. A gente tem aqui, então, a representação do objeto, né, numa determinada escala, para aqui receber as informações complementares, né? Aqui eu tenho mostrando para vocês, ó, um corte já com as informações de altura, né, de nível, né, identificação dos ambientes. Aqui tem até a identificação de qual é o tipo de cobertura, o título, a escala, tá? Então, tudo isso, até esses símbolozinhos aqui, ó, de nível, no corte, na planta baixa, a gente tem a representação, a recomendação da norma, né, para cada uma dessas dimensões. E também uma recomendação do que é mais comumente utilizado, tá? Mostrar para vocês também agora. Temos também algumas vistas, né? Deixa eu mostrar aqui, estava mostrando os exemplos de corte, mas aí a gente vai ver quando for ver o corte especificamente, tá? Que são as fachadas, então, também são chamadas de elevações, até a norma da cidade chama de elevações. Então, a vista frontal ou lateral é chamada de fachada, né, no desenho arquitetônico. Só que uma especificidade é que essas fachadas, elas não são chamadas nem de vistas, né, são chamadas de fachadas. Normalmente, a gente não denomina como frontal, lateral, a gente denomina pela sua orientação, né? Se é uma fachada voltada para o sul, então seria a fachada sul. Se é uma fachada voltada para o leste, seria uma fachada leste. Se for uma fachada voltada para nordeste, eu colocaria fachada nordeste. Então, convenciona-se mais utilizar dessa forma, né? E não com a denominação frontal ou lateral, mas de acordo com a sua orientação. No entanto, não são só esses desenhos que nós utilizamos para representar o projeto arquitetônico. Esse seria para o edifício em si, né? Que aí nós conseguimos entender o edifício. Mas, no projeto arquitetônico, o edifício ele está implantado em um determinado sítio, né? Em uma área. Então, é necessário nós termos algumas outras informações, que são essas aqui, ó, situação e locação. Vamos ver, então, devagarinho, quais seriam as plantas, os desenhos necessários para qualquer projeto de arquitetura, tá? Então, um projeto tem que ter, no mínimo, né, a planta de situação. Vou mostrar para vocês o que mostra o lote na quadra, a planta de locação, que é o desenho da nossa edificação dentro do lote, a planta de coberta ou cobertura, que é uma vista superior, a planta baixa ou várias plantas baixas, depende se você tiver 2 pavimentos, 3 ou um edifício com vários pavimentos, você vai fazer as várias plantas, né, de cada um dos pavimentos, que não se repitam, né? Se tiver um pavimento que se repita, não precisa, basta colocar pavimento tipo.
Mas, se você tiver cobertura que é diferente, tem que colocar planta de cobertura. A de garagem é diferente, planta de garagem. Numa edificação residencial térrea, teria apenas uma planta baixa, né, a planta do térreo. Se for um sobrado, você vai ter a planta do térreo e a planta do primeiro andar. Cortes, que eu mostrei para vocês que são os verticais, né, no mínimo 2. E fachadas, no mínimo 1. Né? Alguns projetistas já recomendam fazer várias, né, 2, 3, mas de exigência mesmo na legislação de Palmas aqui, nós precisaríamos de pelo menos uma fachada e 2 cortes, tá? Tem algumas especificidades para esses cortes, né? Passar por áreas molhadas, como banheiros, passar por escadas, então tem algumas coisas na legislação que eles exigem, tá? Então é importante a gente estar atento, sempre estar de olho aqui, ó, no Código Municipal de Obras e outras legislações específicas, como esse decreto, que eu também vou apresentar para vocês em outro momento, para a gente estar atendendo também à legislação. Então, vamos ver aqui o que é a planta de situação, a de locação e a de coberta, que não vimos ainda. Então, a planta de situação é só uma planta em que a gente tem um lote dentro de uma determinada quadra. Então, na verdade, é o lote onde vai ser implantado, né, a sua edificação. Aqui é um lote unifamiliar, né, onde você pode fazer aqui a construção de uma residência única ou de repente 2 geminadas, alguma coisa assim. Mas é uma edificação simples, você pode ter lotes maiores para você construir edifícios, e aí você deve discriminar, né, qual alameda está, qual é a quadra, né? Esse aqui está faltando o número da quadra, teria que ter aqui, tá aqui, ó, quadra interna 8, né? O endereço diria lá, seria Arne, teria que ter o endereço completo no selo da nossa prancha, né, da nossa folha, tá? Tem que ter o norte, tá vendo? Então, tem que ter as informações mínimas para a gente compreender e a gente vai ver com detalhes quando estiver fazendo o desenho dessa planta de situação, tá? O que é a planta de locação? A planta de locação, como eu falei para vocês, já é uma planta com escala um pouco maior, né? Os desenhos eles vão gradualmente aumentando, né? E aumentando o nível de detalhes, em que a gente tem a localização, a forma de implantação, né? Localização, a forma de implantação da nossa edificação no lote, né? A planta de situação, ela é chamada até de planta de localização, né? Para localizar o lote onde vai ser construído. Já a planta de locação também é chamada de implantação, porque mostra como que o edifício vai ser implantado, quais são os recuos, né? Qual é o tamanho do nosso lote. Então, tem todas essas informações. A planta de cobertura é apenas a vista superior da nossa edificação, mostrando a coberta, claro, com outras informações mais importantes, como para onde está tendo a inclinação, que é para onde escorre a água, as cotas, né, com tamanho de beiral, caso nós tenhamos beirais na nossa edificação. Algumas vezes esse desenho de locação e de cobertura são feitos em uma única planta, chamada planta de locação e coberta, ou planta de locação e cobertura, né? Onde você tem a edificação e você tem a cobertura. E aí você deve juntar as duas informações, né? Tantas informações aqui, ó, de dimensões da sua cobertura, inclinações, elementos de coberta, que está com meieira, por exemplo, como informações da edificação, né? Como recusa, afastamento, ó, para a edificação, não está considerando aqui o beiral da cobertura. Então, tudo isso aqui seria a junção, né, dessas duas plantas, locação e coberta, em uma só, tá? Também costuma-se fazer isso, apesar de que na legislação de Palmas, a gente vai ver quando fizer a planta de locação, nós temos algumas especificidades na planta de locação, algumas exigências, que nem está dando para fazer mais assim, junto, né? Esse decreto que nós temos aqui, o decreto 1618, ele exige um modelo de locação diferente, com um pouco mais de informações. Ó, só para mostrar aqui para vocês o exemplo que ele mostra, né? Então, tem que ter a área que está construída, a área existente, a área permeável, onde é que é o acesso do automóvel, onde é a guarda do automóvel. Então, a planta de locação, ela está com um pouco mais de detalhes, tá? A serem representados. Então, a gente nem está juntando mais locação e cobertura, está fazendo só locação, como é exigido aqui pela prefeitura, certo? Com esse modelo aqui, declaração de responsabilidade, ó, planta de situação, tá vendo? Essa legislação aqui, ela traz até a planta de situação que você deve colocar
Tá vendo aqui o número dos desenhos, ó? 1, pavimento térreo, 2, pavimento superior, é a forma de áreas. Ele coloca aqui um quadro geral de áreas. A planta de locação é a 3, a situação é a quarta planta, tá vendo? Está até em outra ordem aqui, a situação ela está depois da locação. Então, agora a gente está fazendo dessa forma aqui na cidade de Palmas, né? Por exigência da legislação. Então, nem estamos mais juntando planta de locação com cobertura, tá? Mas acho que deu para vocês terem uma ideia, entenderem um pouco o que é o desenho arquitetônico, né? Nós podemos ver alguns exercícios complementares, nós podemos ver alguns vídeos ainda na internet, algumas coisas para complementar essas informações, né? Mas o interesse mesmo era só que vocês tivessem uma ideia do que é o projeto, porque à medida que a gente fizer cada desenho, a gente vai estar esclarecendo melhor cada uma dessas especificidades, né, deles, da forma, né, como devemos representá-los, tá? E o roteiro também vai ajudar nisso, né? Um roteiro do desenho que eu passei para vocês é como se fosse um checklist, tudo que você vai ter que desenhar em cada um desses desenhos, tá? Que eu vou passar para vocês, ok? Isso aqui vai ajudar no roteiro, né? Para você entender como você vai fazer cada um dos desenhos, acompanhando, né? Como se fossem os passos, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E ao final dele nós colocamos também um vocabulário básico para vocês entenderem. Eu falei algumas coisas aqui, às vezes a gente fica assim, sem saber, nossa, mas o que é isso, né? Por exemplo, eu falei, olha, esse é um lote unifamiliar. O que é unifamiliar? É uma edificação composta por uma unidade habitacional, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, eu falei lote multifamiliar, edificação com mais de 2 unidades, né? Superpostas ou edificações isoladas. Então está aqui a definição do que é cada um dos elementos, tá? Separados por tipo, né? Aqui é quanto ao tipo da construção, aqui é quanto aos compartimentos da nossa construção. São básicos, tá, gente? Não chega a ser um dicionário, por isso que eu coloquei um vocabulário básico, certo? Um glossário básico. Sobre a parte de embasamento, paredes, né? A estrutura em si, cobertura, ó, falei sobre beiral, né? O que é o beiral? Né? Que é a parte que está saliente da cobertura, né? Que passa do alinhamento da parede, na verdade, protege a parede, né? De águas, de chuva, etc. Então, tem vários elementos aqui, alguns estão até ilustrados, tá? Para vocês acompanharem quando tiverem alguma dúvida, tá? É básico, a gente vai falar algumas dessas coisas, mas ao mesmo tempo é mais rápido do que você está consultando, né, no dicionário, ou tendo que buscar na internet. Caso você ainda tenha dúvidas, pode buscar ou me consultar também, que a gente pode estar esclarecendo, ok? Então, até a próxima aula, onde a gente já vai começar os nossos desenhos. Um abraço a todos.